Se você investe em fundos imobiliários, mas não está satisfeito com seu desempenho, pode ser que você esteja cometendo um desses 4 erros catastróficos que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Você investe nos FIIs, você gosta lá dos dividendos, da renda mensal, você gosta do mercado imobiliário, você enxerga com bons olhos esse mercado e você colocou parte do seu capital ali nos fundos imobiliários, nos FIIs. Só que você começou a perceber que eles não estão performando como você gostaria. Talvez você até receba os dividendos, mas as cotações têm caído, eles não têm apresentado um bom resultado nos últimos períodos aí, e todo mundo anda meio preocupado, meio tenso com isso. No vídeo de hoje eu quero discutir com você 4 erros que são catastróficos que pode ser que você esteja cometendo ao investir em fundos imobiliários, a ter FIIs na sua carteira de forma geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um vídeo sobre algum tema relacionado ao mundo dos investimentos, sempre de uma ótica do que nós podemos fazer. Não me interessa de quem é a culpa, não me interessa se o governo isso, se os outros investidores aquilo, se os tubarões aquilo. O que interessa é o que eu posso fazer melhor. E dentro dessa ótica, um dos erros mais graves que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários é aquele comparativo besta entre FII e renda fixa, especialmente a renda fixa atrelada ao IPCA, que hoje está na moda, porque o Tesouro IPCA está pagando ali uma boa taxa, porque, enfim, por diversas razões que nem vale a pena aqui discutir, o que importa é, o Tesouro IPCA está pagando uma boa taxa, e aí os investidores de FIIs fazem o quê? Saem dos FIIs e vão para o Tesouro IPCA. Não tem nada mais sem sentido do que isso, e o analista que recomenda esse tipo de coisa deveria ser preso, porque isso não tem a menor lógica, isso só faz o seu patrimônio diminuir. Por quê? Vamos lá, primeira coisa, a relação entre o IFIX, que é o índice que mede o desempenho ali dos fundos imobiliários, e a taxa de juros é inversamente proporcional. Vou até colocar uma imagem aqui para vocês que dá para ver isso certinho. Em períodos de juro alto, você tem FIIs para baixo. Essa relação é exatamente a mesma que você tem entre títulos IPCA e Selic, e taxa de juros. Quando as taxas de juros sobem, os títulos IPCA caem de valor. Por isso que o retorno deles aumenta, porque na verdade eles ficam mais baratos para você comprar. Só que não tem lógica você ficar pulando entre 2 ativos que se comportam exatamente da mesma maneira. É claro que quando você investe em fundo imobiliário, você não quer ganhar exatamente a mesma coisa que você ganharia na renda fixa. Isso é óbvio. Por isso que os fundos imobiliários vão te retornar o valor lá da renda fixa, mais o que a gente chama de prêmio de risco. Geralmente, quando você aceita um pouco mais de risco, como por exemplo investir em imóveis, você quer uma taxa de retorno maior. Então assim, o fundo imobiliário tende a ter um retorno um pouco maior do que a renda fixa. Se no momento que a renda fixa fica boa ali, você pula do FII para a renda fixa, o que você está fazendo? É um momento excelente para você comprar FII e é um momento excelente para você comprar renda fixa. Mas é um momento péssimo para você ficar girando entre eles, porque você só vai pagar imposto, porque tem isso ainda, se você tiver no lucro, você vai pagar imposto ao vender o FII, vai pagar corretagem, vai ter esse custo aí do giro. Isso não tem a menor lógica. Você vai acabar vendendo o seu FII na baixa se você vive fazendo essa comparação. Então o que a gente deve fazer? A gente deve comprar sempre os nossos ativos. E se nesse momento a sua estratégia te manda comprar FII, o FII está para trás ali no meu percentual, compra FII. Não é o momento de você mudar de estratégia porque uma classe de investimentos está indo mal. Pelo contrário, a nossa estratégia funciona se você segue ela nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Não faz sentido você mudar o jogo quando o jogo está funcionando exatamente como ele deveria funcionar. Então esse é o primeiro erro, ficar comparando com renda fixa e tomar decisões equivocadas por conta disso. O segundo erro catastrófico que eu vou citar aqui é um que pega o pessoal novo, aqueles que começaram a investir agora, aqueles que ainda são iniciantes, e se você já caiu nessa, vai deixar aqui nos comentários para a gente poder continuar essa conversa ali embaixo. É o seguinte, é o tal do dividend yield, ou current yield, no caso dos FIIs, o termo correto é esse, que é basicamente a distribuição de proventos do FII, dividido pelo preço do FII naquele ano. Isso é uma armadilha. Perseguir yield alto geralmente não vai dar um bom retorno por algumas razões que a gente vai discutir aqui. Primeiro, como é que você faz para você ter um dividend yield alto? Duas opções, ou você aumenta o dividendo,
ou você derruba o preço, né? Porque se você derrubar o preço pagando o mesmo dividendo, a relação entre dividendo e preço vai subir. Então, portanto, você pode aumentar o dividendo ou diminuir o preço. O problema é que assim, quando acontece essa relação tá muito alta, muito positiva, é porque o mercado está enxergando algum problema ali. E se você acha que você achou um FII que paga mais que os outros e que ninguém viu, o trouxa da história provavelmente é você, que não está enxergando alguma coisa que os outros estão. Um exemplo bem legal que eu sempre trago aqui no canal é o fundo que hoje se chama VVCO11, o antigo XTED11, que era um fundo que em 2015 ele deu 30% de dividend yield, né? Que yield maravilhoso! Por que ele deu todo esse yield? Porque o mercado depreciou o valor das cotas dele porque ele tinha um risco altíssimo. O FII tinha apenas 2 imóveis, um era altamente adaptado para a Petrobras e a Petrobras ia deixar o imóvel. Quando a Petrobras realmente deixou o imóvel, o resultado do FII ficou péssimo. Ele perdeu basicamente quase toda a receita dele. Depois o outro inquilino do outro imóvel acabou saindo também. Enfim, esse FII foi uma desgraça, foi um destruidor de valor. Quem investiu nele deixou dinheiro no mercado, saiu mais pobre do que entrou. Esse é o primeiro ponto, tá? Dividend yield não significa nada. E outra coisa, você pode ter um gestor mais malandro que, sabendo dessa necessidade rentista do mercado, vai lá e deixa artificialmente alto os dividendos. Às vezes ele está lá até queimando imóveis, queimando cartucho ali para distribuir mais dividendo. Quantas vezes a gente já não viu um fundo imobiliário vai lá, faz uma emissão de cotas, eu não vou aqui citar nomes, mas se você conhece, faz uma emissão, levanta dinheiro no mercado, compra alguns imóveis, mas deixa o dinheiro lá no caixa e vai usando esse dinheiro do caixa para pagar para os cotistas. Isso é um absurdo. A gente não investe em FII para pegar o dinheiro de volta, não é cashback. A gente investe em FII para os caras comprarem imóveis com um bom cap rate e devolverem para a gente os aluguéis. É isso que eu quero quando eu invisto em FII. E é isso que você quer também, porque assim você ganha dinheiro no longo prazo. Então, muito cuidado com os FIIs que são os melhores pagadores de dividendo. Pode ser que ele esteja distribuindo capital, pode ser que ele fique comprando e vendendo imóveis, girando dinheiro rápido também para poder melhorar a distribuição, mas isso não significa que ele está crescendo. Inclusive, isso pode significar que no longo prazo ele vai acabar perdendo para a inflação. Então, cuidado com esse erro. Não se iluda com current yield. Essa não é nem de longe a métrica mais importante, tá? O bom é, lógico, observar para ver se não está muito fora da realidade. Muito alto, muito baixo, ok. Mas cuidado com essa métrica. O terceiro erro catastrófico que eu vou falar para vocês é meio parecido com esse último. E ele envolve levar muito a sério o indicador PVP, ou preço sobre valor patrimonial. Por que esse indicador não é tão útil assim? Primeira coisa, vocês sabem quem que faz a avaliação patrimonial para o gestor? Pois é, foi alguém que foi contratado pelo gestor, é uma empresa amiga, é uma empresa que deve favor. Esse é o primeiro ponto. Eu não sei quem fez a avaliação no FII. Eu não sei e às vezes tem interesse, né? O gestor pode ter interesse em avaliar aquilo maior, avaliar aquilo menor. Então esse é o primeiro ponto. A avaliação patrimonial não é tão confiável assim. Afinal, você pode até avaliar o preço aí que vale a casa que você mora. A minha casa vale 500 mil. Mas aí quando você põe para vender, você vê que o mercado só está pagando 350 nela. Então ela vale 500 mil? O avaliador jura que vale 500 mil. Mas se você só consegue vender por 350, ela vale 350. Se a hora que você vai vender, você vê que o mercado está pagando 700 mil, é porque ela vale 700 e não os 500 mil. Não tem valor justo. Tem valor de mercado, tem valor que o mercado está pagando. Então esse é o primeiro ponto. Mas tem mais. Se um FII está sendo negociado por um valor acima do seu valor patrimonial, isso não necessariamente significa que ele está caro. Por quê? No preço que você paga por um FII na bolsa, está incluído outras coisas. Está incluído, por exemplo, o expertise da gestão, a competência daqueles que tocam o fundo, a capacidade desse pessoal, as negociações que estão em andamento e podem se concretizar. Então tem coisas ali que não vão aparecer numa análise de valor patrimonial. E é por isso que eu não gosto muito dessa análise. E no outro lado também, se você tem um PVP menor do que 1, poderia significar que o FII está barato, está sendo negociado abaixo do valor. Tá, mas por que ele está abaixo do valor? O mercado é tonto? O mercado não enxerga o que está acontecendo? Então pode até ser um sinal de alerta. Então como é que você deve usar um indicador desse? Da mesma forma que você usa o indicador Dividend Yield. Cuidado para não comprar uma coisa que está muito absurda, né? Muito alto ou muito baixo. Aí você desconfia. O normal é estar ali mesmo na média de mercado. Sempre vai estar ali. E assim, se você investe como eu,
compra sempre, investe, escolhe os melhores ativos e está sempre comprando, só vai comprando, esquece o preço. O preço uma hora segue, você vai pagar caro, vai pagar barato. Na maioria das vezes você vai pagar barato, né? Porque é assim que a gente consegue trabalhar, mas esquece o preço. Vai comprando, 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 que com o tempo isso aí vai voltar para você, desde que os ativos tenham qualidade. E isso nos leva ao quarto erro, que é meio que uma consequência de tudo isso que a gente está vendo aqui. Tudo que a gente falou aponta muito para a pessoa olhar para algumas características externas do fundo imobiliário. Olhar para a cotação, olhar para o dividend yield, olhar para o PVP, fazer comparação com classes de investimento que não são a mesma coisa. Esses são problemas. Mas qual é que é assim a causa de tudo isso, que é o nosso quarto erro catastrófico, que é o mais grave? É você ignorar aquilo que está debaixo do capô, aquilo que está dentro do fundo imobiliário. Você fica olhando em tudo que está fora, você olha lá cotação, tudo que o FII expressa, mas você esquece de analisar tudo que está dentro. O que importa dentro de um FII são os imóveis que ele tem, são as práticas da gestão. Se a gestão mantém uma vacância controlada, se ele é bem administrado, é você observar como é que ele administra os maus inquilinos, o que ele faz, como é que ele consegue negociar. É você entender aquilo que está de baixo, é aquilo que gera valor. Porque o que vai te enriquecer no longo prazo são os ativos que geram valor. E o valor se gera dentro do ativo. Não é cotação, né? Claro, a cotação no longo prazo vai seguir o valor, ok. Mas no curto prazo não. No curto prazo você tem que olhar a geração de valor, porque é isso que vai te enriquecer no longo prazo. Não sei se isso ficou claro, mas é mais ou menos assim. Você compra um ativo de qualidade hoje, para que ele continue sendo de qualidade por 5, por 10 anos, e aí isso vai te enriquecer. Porque isso vai fazer a cotação subir, isso vai fazer os dividendos aumentarem. Agora, a gente não pode inverter a ordem. Não é porque dividendo tá bom que o ativo é bom. Não é porque o PVP tá bom que o ativo é bom. Não é porque a cotação tá boa que o ativo é bom. Na verdade, o ativo tem que ser bom primeiro, aí você tem condição de investir, de aportar e sempre, lógico, investindo naquilo que você conhece. Então, se você não conhece FII direito, vai estudar o assunto, né? Se inscreve aqui nesse canal, porque aqui de vez em quando eu faço um vídeo sobre FII também, mas vai entender mais do assunto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais, que você tenha se tornado um investidor de FIIs um pouquinho melhor, um pouquinho mais crítico do que a manada, do que a sardinhada que tem por aí, que na verdade só se preocupa com preço e dividendo. Eu espero que esse passo você tenha dado. Se você gostou desse vídeo, deixa ali o seu joinha e nos comentários, deixa o que você acha desse assunto, quais outros erros que você acha que são relevantes, que você acha que detona aí o patrimônio da galera. Deixa aqui para a gente poder continuar essa conversa. Eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!